interessante que a gente, a partir dessas leituras, a gente pode ir aprendendo um pouco as diversas imagens ou configurações identitárias que se teciam a respeito do homossexual, seja na década de 70, ou a partir da década de 80, 90, 2000. O interessante na fala da Jarlene e que eu também aprendi um pouco isso lá, esse ambiente que havia tenso e um pouco ambíguo em torno desse evento, dessa festividade, que era o seguinte: se tolerava, né, essa festa e a presença desses sujeitos na cidade em função do aporte de renda que eles traziam para o setor econômico, principalmente o hoteleiro e os de serviços. Era isso? Ou a cidade de fato era acolhedora, tolerante, havia uma tolerância maior em Juiz de Fora do que em outras cidades, né? Então, havia posições ambíguas a respeito disso. Não, só se tolera a presença deles porque eles trazem dinheiro para a cidade, isso mantém a rede hoteleira ocupada, gera empregos, traz renda, enfim, mas também tem data para acabar. Esse é um dado interessante, né? Não é uma coisa que é permanente, é alguma coisa que tem data para começar e para terminar, e fornece um espaço também para que o próprio Juiz de Fora pudesse ir lá e se confrontar, né? Com a sua identidade masculina, por exemplo, né? É isso que eu não sou, ou é isso que eu não quero ser. Enfim, isso para as diferentes configurações identitárias a respeito do masculino que poderiam existir ali. Também é uma leitura. Enfim, mas também a gente não pode excluir que também houvesse tolerância, compreensão, acolhimento, sem sombra de dúvidas. Mas havia essa ambiguidade no ar. Enfim, é uma percepção que eu, pelo menos, tive na época. Eu acho que as nossas pesquisas, elas demonstravam isso também, assim. Quando a gente ia entrevistar, uma das questões era a orientação sexual. E aí os heterossexuais geralmente se manifestavam de uma maneira muito assertiva. Não, eu sou hétero, né? Eu não faço não me confunda com esse grupo todo que está aqui no Calçadão, por favor, eu sou hétero. Mas eu acho divertido, eu não tenho preconceito, tá? Mas eu sou hétero. Então, isso era muito destacado, né? Geralmente nos discursos, de fato, né? Essa questão da tolerância, né? Da ambiguidade, ela sempre fica latente ali. Bom, na sequência do capítulo, o Marcelo ele apresenta para a gente, de uma maneira bem breve, o histórico do Miss Brasil Gay, né? Nesses 30 anos que ele pôde analisar. Então, ele apresenta o Miss Brasil, como a gente já comentou aqui, como uma brincadeira. O objetivo da primeira edição foi angariar fundos, né, para um grêmio, para uma... Olha ele aí. Chegou o autor. Chegou a estrela. Bom dia, Marcelo. Obrigada pela presença, por me deixar mais nervosa agora. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bem, então o autor ele diz pra gente que o evento começou então, né, com a inspiração, como a gente já comentou também anteriormente, dos concursos, dos desfiles de beleza que já aconteciam, né, em meados do século XX em outros países, principalmente nos Estados Unidos, e aí todo mundo certamente tem aquela referência, né, de desfile de Miss Brasil, de Miss Universo, né, a gente tem isso presente no nosso imaginário, que, segundo o texto sugere, foi também o que inspirou o surgimento do Miss Brasil Gay. Então, bom... cada pedacinho que ela fala que abre, né, um leque de possibilidades, mas uma coisa que eu acho muito interessante que está posta nesse trabalho e que a Jarlene ressaltou é um pouco essa referência a esses concursos de beleza. Então, eu acho que tem alguma coisa na obra do Marcel Mauss, que eu imagino que a Denise deve estar abordando com vocês, que seja digno de ser mencionado, que é a ideia que o Mauss desenvolve de imitação prestigiosa.
Então, os gestos, os comportamentos, os atos bem-sucedidos, vitoriosos, né, enfim, que alcançaram êxito, eles são copiados ou imitados, né, porque justamente alcançaram esse nível de excelência. Então, também é uma ideia, é uma noção interessante para a gente pensar esse fenômeno, a partir dessa ideia de imitação prestigiosa do músico, que também funciona como um elemento de transmissão, de comunicação das chamadas técnicas corporais. Então, o Marcelo pode falar isso melhor do que a gente efetivamente, mas a gente não seria demais dizer que a gente poderia ver alguns desses gestos, desses andares, dessas formas de caminhar que apareciam nos desfiles de beleza, também sendo copiadas e postas em prática no Miss Gay. Mas não sei se forcei o traço demais. Eu faço essa interpretação também, né? O Miss Gay, para quem já assistiu, tinha essa mesma ideia, né, de representação dos estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Então, cada competidor ali vinha representando um dos estados da federação. Os trajes, como o Marcelo também descreve no texto dele, os trajes eram confeccionados, eram produzidos por estilistas, o custo de produção era grande, né? Como a gente pôde ler aqui, havia regras bem restritas no concurso, né? O participante, ele deveria ser do sexo masculino, não poderia ter passado por cirurgia de redesignação de sexo, que é o termo que ele utiliza, outros procedimentos estéticos, outras intervenções. Então, toda a produção, né, era feita com base em indumentária mesmo, cabelo, maquiagem, né, era uma produção, acredito, né, extremamente cara, que demandava investimento tanto dos participantes quanto também de apoiadores. E eu me lembro, né, nas edições que eu pude assistir do Miss Gay, assim, os figurinos chamavam muita atenção, né, e tudo mais. E existe um momento que mais à frente no texto que o próprio Marcelo chama atenção, né, de uma publicação em que o Leão Lobo fala, não, esse evento ele tem que tomar cuidado para não se tornar, inclusive, uma guerra de agulhas, né, para não se transformar aquilo que acabam sendo alguns grandes desfiles de moda, né, assim, competições entre os próprios estilistas, em vez de dar visibilidade para quem está ali competindo, representando aquele estado, né, que eram os gays mesmo. Então tem essa dimensão da moda também para a gente pensar, que chama bastante atenção. O que eu ia, na verdade, fazer em termos de comentário era em alguma coisa que você falou antes, que é esse contexto aí de metade dos anos 70, né, em que a gente vai ter uma certa desregulamentação, enfim, tanto do Estado quanto dos mercados, que com certeza tem reflexos para o campo das subjetividades e de toda essa discussão ligada a gênero. É mais ou menos aí na metade dos anos 70 que a gente tem a crise do modelo produtivo fordista-taylorista. Nesse momento que a gente também tem a crise de crescimento dos chamados 30 anos gloriosos. Quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem um período de 30 anos de crescimento ininterrupto das principais economias capitalistas globais, Europa, Estados Unidos, e também a crise de um mercado de consumo de produtos estandartizados, de um único modelo, né? Então, esse padrão de gosto também no consumo vai ser alterado, vai ser modificado, vai ser desregulamentado. É uma desregulamentação geral. Tem um livro de um sociólogo alemão chamado Klaus Hoff, que se chama Capitalismo Desorganizado, né, que longe de dizer que o capitalismo está em crise, pelo contrário, ele encontra sua saúde máxima nesse momento, né, em que você atinge toda a regulamentação social dos estados sociais, né, do estado do bem-estar social, e isso vai junto também com uma certa desregulamentação dos principais papéis sociais ou das principais instituições sociais que forneciam papéis, digamos, rígidos ou um pouco mais fixos, que a gente experimentou até mais ou menos essa época. Então o movimento feminista também está emergindo, ganhando força nesse momento,
E isso também, paralelamente, acontece com a entrada da mulher no mercado de trabalho em peso. Isso já vinha acontecendo, mas vai se ampliar a partir desse momento. Claro, tudo isso também aí jogando um papel-chave esse processo de acumulação capitalista. Entra a mulher no mercado de trabalho, porque tem a pílula, porque tem a desregulamentação também dos papéis sociais, e também porque o capital, nesses 30 anos, ficou, digamos, ali um pouco domado, né? A sua taxa de lucro era muito pequena. Agora, vamos para a desregulamentação e é o capitalismo selvagem. E isso tudo acontece em paralelo. É interessante anotar isso, né? Essa possibilidade de abertura para a construção do gênero, mas eu não sei se é a Judith Butler que diz que não só o gênero é socialmente construído e atribuído, mas ela também fala, inclusive, do próprio sexo, né? Ela chega a um radicalismo bastante interessante, não só o gênero, mas o sexo também. E esses fenômenos, no fundo, estão interligados. Foi aí que eu achei interessante de fazer esse aporte. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar em torno também da fala da Jarlene, a partir do trabalho do Marcelo, é que a gente também tem, digamos, uma certa tensão em dois campos aí desse evento, desse fenômeno. Um é a questão da brincadeira, do jogo, do lúdico, né, dessa forma de sociabilidade básica que está na obra do Simmel, que é, de fato, você, digamos, evitar o lado sério desse mundo dos papéis sociais que a gente também experimenta, mas, por outro lado, tem também todo esse campo da seriedade, da organização, da racionalidade. Quem é que vai ganhar? Quem vai pesar mais a emoção, o acontecimento inusitado, ou aqueles que se organizaram, fizeram tudo direitinho, investiram, calcularam, inclusive do ponto de vista financeiro. Então tem dois campos aí que dialogam fortemente. Esse campo do sério, esse campo do lúdico, esse campo da racionalidade, esse campo que o Maffesoli chama que é o do desencantamento do mundo, que permite que esses tipos de evento, de fenômenos, ganhem centralidade e importância. O que eu me lembro das pesquisas que a gente fazia lá no Calçadão, com os participantes, né, lá durante o dia, é que as lésbicas eram minoria mesmo, mas, assim, de maneira geral, acho que só pelo fato, né, pela predisposição, pelo fato de estarem ali, elas tinham impressões também bastante positivas do evento, mas eram minorias. E eu me lembro muito claramente também, assim, que a nossa interação, né, a maior parte, nós éramos estudantes de turismo, né, então a maior parte meninas. A nossa interação era muito, muito mais fácil com os homossexuais, os homens, né, do que com elas também, sempre, né, e isso sempre nos chamava atenção. A gente chegava falando que, olha, a gente séria, de crachá, assim, a gente está fazendo uma pesquisa de opinião a respeito do evento, e aí já vinha todo aquele grupo, assim, fala com fulano também, fala com ciclano e tudo, muito, muito, muito receptivos, e as meninas geralmente mais reservadas, né, mas as que estavam ali, elas manifestavam impressões positivas a respeito do evento também, da receptividade, Juiz Forana e tudo mais. Depois o Marcelo pode se aprofundar um pouco mais nisso, talvez. E por fim, aqui a respeito ainda do que representa, né, o Miss Gay, o Marcelo destaca a importância desse evento no cenário brasileiro e acredito que no cenário mundial também, como algo que veio, como algo precursor, inclusive, né, o que a gente tem hoje, que são as paradas gays, as gay prides, que ele se refere no texto. Portanto, segundo o autor, o Miss Gay foi um dos primeiros movimentos, um dos primeiros eventos organizados gays no Brasil, né? Então isso leva mais uma vez a gente a refletir, né, sobre essas mudanças de discussão a respeito de imaginário, de identidade, de gênero, a partir desse evento, ao longo dessas 4 décadas que ele analisou, que vem aí na próxima sessão, e numa cidade como Juiz de Fora, né? Então, me parece que o evento é bem relevante também por causa disso,
pelo marco histórico, né, que ele representa aí, que o Marcelo ressalta no texto. E aí a gente parte então para análise mesmo dos dados coletados pelo autor, né, que seriam esses dados, que foram esses dados de imprensa, desses 3 jornais, né, que a gente já discutiu na metodologia. Então, na primeira edição analisada, que foi na década de 70, foi quando começou o evento, o Miss Brasil, ele ganhava espaço somente em colunas sociais, né? Então, ele não tinha ali matérias editoriais, né, nos cadernos que a gente consideraria aí os mais sérios, né, talvez, de acordo com o discurso jornalístico. Então, ele aparecia em colunas sociais e aparecia em referências, segundo o autor, bastante jocosas, um pouco engraçadas. Então, aqui a gente tem o jargão, né, buchicho, que até hoje é utilizado também muito, né, nesse vocabulário associado à comunidade homossexual também. Então, buchicho, a gente vai ter uma grande afluência de curiosos, né? Aí tem uma alusão aqui ao número 24, né, que é no jogo do bicho, referência ao viado, um termo bastante utilizado também para se referir aos homossexuais no Brasil. Então, na primeira edição, né, no primeiro ano que fez parte aí do corpus de análise do artigo, essas alusões, elas são feitas com base nesses estereótipos, né, nessas brincadeiras, né, que aí, ontem eu estava comentando sobre isso, inclusive com um aluno, lá em Petrópolis, ele falou, mas isso era preconceituoso ou não? Ou era um tom mais de brincadeira mesmo, inocente? Eu falei, olha, essa é uma outra discussão, né? Se a gente vai julgar o preconceito desse discurso ou não, é uma outra discussão que eu acho que caberia aí um artigo inteiro para falar só sobre isso, né? Até para entrar no contexto que o Marcelo coloca, que era o contexto da ditadura, década de 70 e tudo mais. Então, hoje, acredito que isso, né, teria um tom talvez muito diferente, se a gente fosse pensar, poxa, né, assim, em falar de um evento que era um evento organizado por homossexuais, assim, como, vai ter, olha o buchicho que vai rolar, vai ter um monte de gente diferente, curiosa e tudo, pareceria muito mais um tom de fofoca, né, do que algo que mereceria uma atenção talvez maior, né, quando a gente procura um jornal, quando a gente procura uma fonte jornalística para se informar. Acho que vale a pena também um comentário interessante aqui, basicamente nos anos 70 e ainda parte dos anos 80, esses sujeitos, essas pessoas, né, a pessoa homossexual, ela poderia cair muito facilmente num tipo de leitura sociológica que se fazia na época, que era do desvio, do desviante, né, e por outro lado do não integrado ou do mal integrado. Enfim, são pessoas que teriam problemas de integração, problemas de adaptação, segundo essa leitura, digamos, mais funcional ou estrutura funcional da sociologia, o que também é revelador da maneira como a eles é atribuída uma identidade ou algumas identidades, né? Jamais a gente vê, nesse momento, o jornal solicitando dessas pessoas, né, uma autodefinição, que eu acho que é alguma coisa fundamental que virá mais tarde. Então, é só para caracterizar um pouco o quadro sociológico dessa época. Verdade, concordo. Aí no segundo momento analisado pelo Marcelo, né, ele já está na década de 80, em que aí a gente tem uma abertura democrática, a gente já tem o momento em que existe o voto direto, então os homossexuais passam a ser vistos também, não só como essas pessoas aí desajustadas ou sem um lugar definido na sociedade, mas potenciais eleitores, né? Então, o que se encontra já no discurso nesse momento eram candidatos ali tentando se inserir no próprio evento, fazendo campanha, né, tentando levantar bandeiras também junto às causas que começam a surgir nesse momento, né, associadas
aos homossexuais e as suas demandas. E além disso, me chamou a atenção também a pauta sobre a AIDS, né, que na década de 80 era considerada uma epidemia muito associada também aos homossexuais, né? Foi chamada nos Estados Unidos como o câncer gay, não era isso? Então, era também uma pauta que chegou a ser associada, né, chegou a ser publicada, o Marcelo fala, no mesmo dia que teve uma publicação sobre o Miss Gay, teve também uma matéria falando a respeito de cuidados, de métodos de prevenção contra a AIDS a serem tomados lá na cidade de Juiz de Fora. Então, isso chama bastante atenção, né, porque na época, de fato, não se pensava muito ainda na AIDS como uma doença passiva, né, de contaminação por qualquer pessoa, de qualquer orientação sexual e por outras formas, independentes, inclusive, do contato sexual mesmo. Então, essa associação me chamou bastante atenção, porque lendo já outros textos, né, sobre imaginários e identidades homossexuais, isso sempre aparece na década de 80, né, essa associação muito grande, e que deixou um ranço de preconceito, me parece, também, durante um bom tempo aí, até poucos anos atrás, quando, né, a comunidade científica mesmo começou a alertar as pessoas: olha, você, mãe de família, está muito propensa a ser contaminada, inclusive pelo seu marido, né? Então, as belas recatadas e do lar, elas passaram a ser incluídas também naquilo que se chamava de grupo de risco, que hoje não existe mais, né? Mas que era um discurso muito vigente na época, né? Então, o grupo de risco eram os homossexuais na década de 80. Eu acredito que se a gente fosse pegar outros eventos, né, outros recortes jornalísticos, a gente encontraria muito esses discursos relacionados à DST, à AIDS também, associados sempre aos homossexuais na década de 80. Uma coisa interessante aqui que a gente pode perceber nesse momento, nos anos 70, a festa, o evento, é a curiosidade, né, é o inusitado, não é sério. Nos anos 80 é a figura do medo, né, a da contaminação, a da poluição, né? Então isso, exato, e também do campo da política. E isso pesa bastante também na confecção na produção desse imaginário que vai se associar com outros eventos, com outros fatos sociais que estão ali também acontecendo. Nos anos 90 a gente vai ver outra configuração, e nos anos 2000 ainda outra. Isso vai mudar então no discurso, né, do corpus que foi analisado aí nas publicações dos anos 90, em que o gay ele já era tratado então nas publicações sobre o evento como um segmento consumidor, né? Então, e aí eu me lembro muito claramente de quando eu fui morar em Juiz de Fora, isso foi em 2001, então a gente ainda estava com essa herança do discurso que vinha da década de 90, né? Em que a gente ouvia falar muito sobre o Miss Gay como um importante evento para o segmento econômico e turístico da cidade, que movimentava muito dinheiro. Então, na década de 90 é isso que apareceu, né, no material coletado pelo Marcelo. Aí o Miss Gay já não aparece mais, então, restrito às colunas sociais, embora ainda esteja presente, como ele próprio ressalta, né, no trabalho. Mas ele já aparece em colunas sobre economia, sobre comportamento, e muito ressaltado esse caráter, né, do homossexual como importante público consumidor. E eu me lembro de ouvir esse discurso assim com muita recorrência durante a graduação, né? A gente tem que pensar no turismo LGBT, porque são pessoas com poder aquisitivo alto, são pessoas que não têm filhos, portanto a renda é somente para eles, para a própria fruição, né? Eles gastam bastante com viagens e com lazer e com eventos como esse. E na época a gente tinha dois grandes momentos em que a cidade tinha muita movimentação na cadeia hoteleira e de restaurantes, que era o Miss Gay e também o vestibular,
da UFJF, né, que hoje, né, a gente sabe que com o SISU a configuração é completamente diferente, mas na época você tinha que ir para Juiz de Fora para fazer o vestibular para ingressar na Federal. Então, eram 2 momentos em que a cidade tinha a hoteleira praticamente toda ocupada, porque também não era tão grande como é hoje, e muita movimentação, né, em todo o setor de serviços. E o que se falava sempre é que o Miss Brasil Gay, ele movimentava mais o setor, movimentava mais financeiramente a cidade do que o vestibular, justamente por causa do público, né? Por ser um público com autonomia financeira, bem diferente de jovem, né, que está prestando vestibular, e que tinha um altíssimo nível, né, de escolaridade, que gastava bastante, que deixava muita renda na cidade também. Esse é um discurso bem predominante. E aí o Marcelo destaca, em 97, né, o espaço que o evento ganhou em alguns editoriais, né, principalmente na Tribuna de Minas. Aí a gente tem o evento já aparecendo em capas, os jornais e tudo. E houve aí o depoimento que eu fiz questão de destacar também no slide, né, da Elke Maravilha, falando que o evento ele tinha que ganhar uma projeção muito maior e quiçá mundial, né? Eu achei sensacional isso, porque o evento ele passou a extrapolar bastante, né, as fronteiras da cidade, começou a ter ali a atenção, né, de celebridades, né, de pessoas que tinham voz, né, e projeção no Brasil inteiro, e muito associadas também aos imaginários e à identidade homossexual, como foi o caso da Elke Maravilha, né, que teve sempre muito apelo junto a esse público. Por fim, no último material analisado, né, em 2007, o discurso ele já parece um pouco mais amadurecido, então a gente tem aqui um aprofundamento já mais crítico, trazendo questões relacionadas à identidade gay, aos conflitos, né, inerentes a essa identidade, a esses imaginários, relações também com outros movimentos gays e com outros eventos que estavam acontecendo em todo o mundo, né, promovidos por movimentos homossexuais, né. Então a gente vê ao longo do tempo claramente uma complexidade cada vez maior desse discurso, né? Então já não dava mais em 2007 para falar só da importância econômica do evento, né? Já não dava mais para ficar se concentrando de repente no caráter só jocoso, festivo, engraçadinho, diferente, exótico, né? Então forçadamente as pautas homossexuais à medida e as questões de gênero, as medidas que elas foram se aprofundando também no mundo todo, né, elas levaram o evento nas pautas dos jornais locais a terem que ser retratados de uma maneira mais profunda, né, sob outros ângulos. E eu acho que isso também teve, e aí essa é uma impressão minha, tá, que não está no texto, eu acredito que isso teve também uma contribuição grande a partir da realização do Rainbow Fest, que vinha trazer, né, paralelo ao Miss Gay, uma série de reflexões a respeito das questões de gênero, de imaginário e de identidade gay na cidade, né, a partir de debates, oficinas e eventos paralelos ao longo de toda a semana. Na verdade, o meu objetivo mesmo, né, o que a Denise me falou para fazer foi assim: apresenta o texto. E aí, né, depois, exatamente, aí a gente vem para a discussão, né, aí eu acho que a gente pode abrir um pouco mais e abrir para o Marcelo também, enfim. Então, como considerações finais, a partir do texto, né, o que eu gostaria de destacar aqui foi essa mudança, então, muito clara de abordagem, né, nos jornais analisados, nos 3 jornais que o Marcelo estudou, que reflete aí essas alterações, né, no próprio imaginário coletivo, o que era a identidade gay nos anos 70, o que era a condição gay na sociedade, naquele contexto de ditadura e tudo mais, e o que é hoje. Isso foi claramente se refletindo nas mudanças, né, de abordagem nos jornais analisados no corpus, e
partir dessas mudanças, o Marcelo conseguiu identificar, então, 4 categorias de representação que eu achei bem interessantes, né, para a gente compreender de que forma foram enquadrados esses discursos, né, em cada momento histórico considerado. Então, na década de 70, ali a gente teve o evento retratado de uma forma mais caricatural, né? Então mais jocosa. Então, presenças curiosas, né? O número 24 do veado, né? O buchicho que ia acontecer em torno do evento. Já na década de 80, uma característica, um discurso mais focado na questão eleitoral, porque aí o gay passa a ser visto também como um grupo importante, interessante para ser captado, né, pelos candidatos. Né, e aí vem a questão também, né, que eu destaquei da discussão de DST, principalmente da AIDS. Na década de 90, uma categoria mercantilista, né, então os homossexuais passam a ser vistos como importante público consumidor e como geradores ali de toda uma cadeia, né, financeira, econômica para a cidade a partir do evento. E por fim, em 2007, as discussões elas passam a ter um viés mais relacionado às identidades e aos imaginários gays mesmo, a partir também de articulações com outros movimentos acontecendo em todo o mundo. E aí o Marcelo ele conclui então o texto, né, com uma reflexão que fica para a gente, uma reflexão crítica, a partir dessa restrição que ele encontrou nos próprios discursos jornalísticos, né, e que nos leva a pensar, né, no paradoxo que é a gente viver num país em que, em certos imaginários populares, tudo seria permitido, mas em que a condição homossexual hoje não parece muito bem assimilada, né, não parece muito bem aceita. Então, a gente consegue situar um homossexual em determinadas caixas, em determinadas categorias, como ele está propondo ali, mas talvez não ainda totalmente, né, como a gente assimila, entende e aceita, né, outros segmentos e outros gêneros da sociedade. Então, ele deixa essa reflexão para a gente, pelo menos na minha interpretação, tá? E aí, bom, agora é com vocês, é contigo.